Porque essas pessoas, elas estão acostumadas e aculturadas a um modelo de gestão o quê? De um modelo de país altamente beneficente para quem não produz. Paternalista, né? Abra um canal de comunicação com o teu colaborador, sabe? Ouça esse colaborador. Faça minimamente um café da manhã, sabe, com eles e se ponha a escutar. Sejam bem-vindos ao Juntos para Somar, esse podcast que busca trazer um pouco de conhecimento, discutir sobre liderança, discutir sobre empresas e trazer um pouco de luz para quem está nos acompanhando aqui, empresários que gostam de se desenvolver e conhecer cada vez mais sobre negócios. Hoje a gente vai falar aqui sobre um tema que acredito eu que seja importante para todo empresário. Todo mundo que tem uma empresa tem que focar nisso e eu acho que é a dúvida da maioria das pessoas hoje, que é: como é que eu faço para contratar pessoas boas? Ou melhor até, como é que eu faço para contratar? Porque eu hoje em dia estou na dificuldade de contratar. Porque eu acho que desenvolver, a gente desenvolve depois, porque nem para contratar a gente está conseguindo ultimamente nas minhas empresas, né? E hoje eu estou aqui com uma pessoa especial para poder falar sobre isso. Pô, especialista em RH, autora de livros, mentora, sabe muito sobre essa área de RH e desenvolvimento. E eu estou aqui hoje com Mona Lisa Abreu. Mona, prazer. Obrigado por esse convite. Pelo convite, gente. Eu que agradeço por estar aqui com você. Um prazer inenarrável, né? Estar aqui contigo, Igor, para a gente falar um pouquinho desse tema que eu amo, que é sobre pessoas. Então, estou aqui à sua disposição. E essa aqui, essa mulher manja mesmo, viu? De RH, de pessoas. Tenho a honra de tê-la como amiga. E ela vai compartilhar um pouquinho com a gente aqui do conhecimento dela sobre essa questão. Mas antes de começar, Mona, eu queria que você contasse um pouco para mim e para quem está assistindo a gente, um pouquinho da sua história. Como é que você chegou até a Mona Lisa hoje, que é especialista, que fala muito bem, que entende RH. Quem é a Mona Lisa de verdade? Eita, não. É uma boa história, viu? Eu fui aquela menina tímida do interior que sempre cumpria ali com o meu rito, né? Enquanto filha, sou a caçula, né? De 2 irmãs. Sou da Chapada Diamantina. E como toda pessoa do interior, quando chega ali no 2º grau, ela sempre vem para a capital em busca de oportunidade. Sim. Então, no período ali de 17, 18 anos, vim para Salvador para estudar. Sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de estudar. Eu me lembro, né, trazendo um pouco dessa veia de empreendedor, eu me lembro muito de quando eu era criança, eu ia para o interior da minha família, né, o interior do interior, e lá meu tio tinha um mercadinho, e a minha diversão era ficar no mercadinho, arrumando prateleiras do supermercado, indo pro caixa. Quando eu ia pro caixa, então eu me achava assim, a pessoa... Pegou no dinheiro, tem importância. Super, super feliz, enquanto minhas amigas estavam brincando na rua, se divertindo. Também fazia isso, subia em árvores. Mas eu sempre tive uma veiazinha empreendedora ali, né? Gostava desse desafio ali do dia a dia do trabalho, né? Exatamente. Então eu tava sempre lá com ele, no mercadinho Pabreu, né? De Paulo Abreu. E era muito gostoso estar ali já. E eu me lembro disso com muita alegria de estar naquele lugar com ele ajudando. Só que minha carreira não começou como empreendedora. Sim. Né? Eu comecei a minha carreira no mundo corporativo. Fiz administração de empresas, logo depois eu fiz MBA em projetos. Então, inicialmente, a minha carreira estava toda voltada para ir para a área de planejamento de projetos. E acabou que eu entrei em uma organização para a área de planejamento, me destaquei, fui promovida para coordenadora de planejamento, enfim, só que teve um diretor que me viu. E aí que tudo mudou, porque ele me acompanhou, viu o meu trabalho e percebeu que eu tinha um jeito para o RH. Eu sempre gostei muito de me comunicar, de pessoas. E aí ele me deu essa primeira oportunidade de ir para a área de recursos humanos. Então foi o RH que te puxou, não foi você que caminhou até o RH? Não, nem pensava que um dia eu ia para o RH. Até na faculdade, assim, era uma área que eu gostava, mas não era uma área que eu mais
Tipo, vou terminar aqui e vou me especializar. Tanto é que eu fui para a área de projetos, né? Sim, Então, sim. não era uma área que inicialmente me puxou, não. A RH entrou na veia. Eu tenho uma coisa comigo, assim, né? Eu nunca tive bons olhos pro RH. No caso, tipo assim, durante minha carreira, me deslumbrou essa questão, porque minha visão do RH sempre foi assim, é o cara que vai sentar ali para fazer entrevista e fazer contratação. Né? Então, eu sempre tive meio que uma aversão com relação ao RH. Tanto é que, nas minhas empresas, eu contrato muita gente, consultor, comercial, que todo mundo fala assim, não, ou fez ou pretende fazer o curso de técnico, né, de RH. Sim, Né? E aí você pergunta, mas por que você quer fazer isso aí? Né? Para poder entender realmente da onde é que vem essa vontade da pessoa no RH e se realmente casa um cara que quer RH para trabalhar com vendas, com consultoria e tudo mais. Para você também, você tinha esse, talvez, preconceito no início, essa visão também deturpada com Eu relação ao RH? achava uma área meio fraquinha, sabe? Assim, Boa. Eu não quis falar isso, sendo não, porque bem honesta aqui com o público, mas eu achava, é muito simplesinho, RH, processo seletivo. Então, não era algo que me encantava, que me deslumbrava, assim. Depois que você emerge nesse mundo, você percebe que é completamente diferente. Existe uma complexidade porque você lida com algo mais, eu acho que o mais complexo do universo, que é gente. Exato. Você realmente conseguir olhar por detrás desse candidato, né? O que é que está por detrás da fala dele, o que está por detrás daquela história que ele conta. Realmente, você precisa ter algumas ferramentas ali para conseguir ler bem esse candidato. Por que você acha que os empresários hoje em dia ainda têm essa mesma mentalidade que eu tinha há 5, 6 anos atrás? Com relação ao RH, ser só admissão, demissão e papelada. Porque hoje a maioria das empresas, Igor, se você for olhar, eu até falo isso por um estudo de negócio que eu fiz, até para quando surgiu a Solvec, vamos falar mais na frente, a média e pequena empresa não tem RH. Quem tem RH hoje são as grandes e as bigs, né? Sim. Então, assim, qual é o RH que está hoje aqui? É o RH que é o departamento pessoal. É aquela que faz admissão, demissão e contrata a gente. Então, você não consegue ver um RH estabelecido. Então, esse empresário ele não tem esse acesso, ele não viu. Aí, você pensando um pouco no empresário. Quem é o empresário hoje aqui? É um empresário que ele é muito bom, ele é especialista em algo e ele resolve abrir um negócio. Então, ele é bom naquilo que ele faz. Na estruturação do negócio, ele ainda está... Ele é o técnico de um produto ou um serviço que a empresa vai disponibilizar. Ele é muito bom naquilo ali. Então, acaba que ele não tem acesso a esse RH de forma estratégica. Eu agradeço porque eu comecei da área de projetos. Isso me trouxe um RH mais estratégico do que um RH apenas de confete, né? Como eu vim primeiro de projetos, então essa veia do procedimento, dos fluxos, né, de normas, então isso já a gente estuda muito na formação. Eu trazendo esse recurso para o RH, isso me fez ser muito mais visionária. Eu consegui conversar com esse empresário de maneira a pensar mais estrategicamente do que simplesmente somente no RH. Porque, em tese, o RH só traz despesa, né? Então, quando eu entro com o RH estratégico, eu entro com o RH que eu consigo colocar dinheiro no bolso do empresário. Então, ele já me vê de outro jeito. Ele já me vê como alguém que é solução, né? Alguém que traz novas oportunidades. E não somente um RH que vai ser o que vai me trazer ali o tempo todo coisinhas para fazer durante o ano e torrar minha grana, né? Ainda existe essa visão, né? De que, às vezes, alguns serviços prestados dentro da empresa são só gastos e não a visão do investimento, né, em si. Mas antes de a gente falar disso, eu queria entender um pouquinho mais. Beleza, esse diretor foi lá, viu que você tinha essa visão para o RH. Como foi essa sua transição para entrar nessa área do RH de fato, assim? Então, é isso. Aí eu assumi uma área, inicialmente uma área mais administrativa. E aí, aos pouquinhos, eu fui entrando nos subsistemas do RH, né? O RH ele é composto por diversos subsistemas. Então, eu assumi a área de processo seletivo, depois eu fui para a área de desenvolvimento e treinamento, depois eu assumi a área do SESMIT, né, da segurança do trabalho ali, e aí eu fui assumindo áreas
dentro da organização à medida que eu fui também me desempenhando, né? Eu comecei, de fato, sem conhecer absolutamente nada. Mas em 2 anos eu fui promovida 4 vezes. Porque eu sou aquelas que Caramba. executora. Sim. Eu tenho até uma filosofia que eu criei, a filosofia Mona Lisa, né? Que são 7 pontos aqui, né? A primeira é estude, execute o que você aprendeu. Então, assim, além de você estudar, você precisa executar aquilo que você faz. Porque às vezes a gente fica muito no campo da ideia somente, né? E não executa. O seu diferencial vai ser em conhecer pessoas. Então, conheça sobre gente. Então, eu sempre fiz isso. Todas as vezes que eu assumia mais equipe, eu aprendia mais sobre comportamento humano, fiz PNL, grafologia, enfim, fiz diversos cursos sobre isso. Feito é melhor que perfeito, mas nunca mal feito. Sim. É algo que a gente precisa pensar também. Menina faz o que quer e a mulher faz o que tem que ser feito, né? Então, eu penso muito nisso também. O 6º é comemore sempre e o 7º desfrute. Então, eu levo isso para minha vida. Então, como que aconteceu o RH? Muito de uma dessas filosofias aqui de Mona Lisa, né? Nesse sentido de que chega o desafio para você, estude. Estudou, execute, ponha em ação. E esse executar, eu acho que se você pudesse me falar assim, qual o teu maior ganho, o teu crescimento aconteceu como? Executando o tempo todo. Eu sou aquela do teste. Eu testo rápido para acertar rápido, sabe? Sim, sim. Então, eu vou testando. Eu saía de treinamentos. Me lembro que teve uma época que eu conheci sobre perfil comportamental, né? Você conhece? Sim. Eu sou formado em perfil comportamental. Então pronto. Então, nós somos colegas nisso aí. E aí, depois que eu conheci o DISC, Igor, na semana seguinte, eu já fui aplicar DISC para a equipe inteira. Quando você aprende disso, você vira até vício, né? Você quer saber... Todo mundo, senta aqui, eu quero saber seu perfil. Senta aqui pra gente conversar e agora eu vou te entender. Por que você faz esse tipo de coisa? Exatamente. Então, eu saio aplicando para todo mundo. E aí, eu tive uma grata surpresa nessa época, que eu tinha uma colaboradora que ela... Nossa, eu recebia muita reclamação dela. Muita reclamação. E já colocaram ela na berlinda diversas vezes para ser desligada, Sim. né? E aí, quando eu conheci o DISC, eu apliquei na equipe, percebendo que ela tinha um perfil muito mais analítica. E ela lidava com atendimento ao público. Aí eu falei, nossa, eu acho que ela tá no lugar errado. Exato. Aí eu transacionei, aí conversei com ela primeiro, entendi que ela tinha de perspectiva futura e tal. Ela gostava muito da área de DP, né, da área de rescisão. E aí eu falei, tá, vou te colocar então na área de rescisão. Muito documento. Computador, documento e ela. Pronto, paixão criada no... Nossa, ela virou uma das minhas melhores funcionárias. Por quê? É isso, né? Essa teoria minha é muito forte. Eu executo sempre. Eu talvez não esteja nem 100% pronta para executar, mas eu vou lá e executo. Então, por vezes, eu vejo muitos empresários, muitas pessoas que estudam bastante e não executam. Então, não consegue ter o campo de batalha ali, né? Eu perceber o que é que deu certo, o que é que deu errado. Então, quando ele me oportunizou essa questão do RH, sempre foi assim. Eu estudando e aplicando, e as coisas foram acontecendo. Isso é sensacional. Eu falo direto, quando eu tenho oportunidade, sobre a questão da obesidade mental, né? Hoje a gente tem acesso tão grande a conhecimento que as pessoas estão confundindo que para crescer basta você conhecer as coisas. Não. Às vezes você não precisa ter todo o conhecimento do mundo. Se tiver existem 10 conhecimentos sobre uma área. Se tiver 2 e você executar aqueles 2 e fizer de fato aquilo que tem que ser feito, você vai ser muito melhor do que qualquer pessoa que conhece os 10 e não bota nada em prática. Feito é melhor que perfeito, mas nunca mal feito. Exatamente. Essa frase eu aprendi em uma empresa que eu trabalhei lá na Stone, que é um dos pilares deles lá, né? Feito é melhor que perfeito, só não pode ser mal feito. É mesmo? Exato. E aí tudo é isso. Tipo assim, velho, faça. Só não faça mal feito, velho. Bote coração naquilo. Às vezes você pode errar faz parte, você vai aprender durante o processo e na próxima você não vai errar novamente. Mas faça. Não espere receber nada pronto. E tudo que você aprender, realmente botar em prática. Isso aí é um diferencial absurdo. E eu sempre fui aquela pessoa que está um passo à frente, né? Então, quando surgiam as oportunidades, não é que eu estava pronta, mas eu já estava no nível acima. Né? Porque a oportunidade ela bate na nossa porta o tempo todo. Eu, enquanto corporativa, tinha as oportunidades que batiam e hoje, enquanto empreendedora, também tem as oportunidades que batem na minha porta. Se eu não estiver preparada, ela vai passar.
Então, eu sempre fui aquela em que buscou estar o tempo todo preparada para quando a oportunidade chegasse, ela já pudesse ali capturar ela, né? Então, eu saí de um mundo corporativo que eu vivia e fui muito feliz, alcancei cargos, assim, maravilhosos, né? A última empresa que eu trabalhei eram 12 mil colaboradores que estavam... e ajudei essa empresa a crescer, tivemos excelentes resultados. E na minha transição para a fase empresária, que eu estou atual... Isso que eu ia perguntar, como é que foi essa segunda transição? Eu sempre tive a veia empreendedora, como te falei. Então, assim, sempre me aproximava muito também dos empresários nos quais eu lidava. E na pandemia. A pandemia nos fez refletir muito, né? E na pandemia eu falei, nossa, eu acho que agora é o momento. E aí eu pedi para o desligamento da empresa que eu estava, com muita gratidão, muita gratidão. Inclusive, no livro eu faço uma homenagem ao meu diretor. É uma pessoa muito significativa na minha vida. E aí eu falei, acho que agora é a hora. Só que até então, eu não sabia ainda o que iria acontecer, né? Sim. É algo muito novo, estava ainda pensando. E ainda no meio de uma pandemia. E no meio de uma pandemia, então eu fui construindo. Então a Solvay, ela nasceu de maneira muito espontânea. Essa empresa na qual eu trabalhava, que eu fiquei mais de 10 anos lá como gerente de RH, ela virou a primeira cliente da Solvay. Caramba! E aí, mais uma vez, ele na minha vida foi lá, abriu... O negócio surgiu muito por conta desse cliente. E, a partir daí, só crescimento. Hoje já estou com 3 empresas. Isso estou falando de 2022. 3 anos, né? 3 empresas, uma empresa por ano. Uma empresa por ano. Mas será que ano que vem vai ter outra? É uma empresária serial. Uma empresa a cada ano. Bateu o recorde dos convidados que vieram aqui, viu? Bateu o recorde. Mas que massa, Mona. E me conta, você escreveu um livro, até você fala no livro, né, sobre essa questão, né? De o problema não são as pessoas, mas talvez as lideranças que conduzem essas pessoas, né? Por quê? O que é que você enxerga assim com relação à liderança? Onde é que está o erro no meio do processo? Tem um ponto que eu vou falar aqui, que talvez seja um ponto que as pessoas podem se identificar. Principalmente o empresário, né? Nossa fala muito importante com o empresário. Eu digo o seguinte, todo empresário ele precisa ser um professor. Então, se você não consegue ter esse tempo para formar pessoas, para ser seu sucessor, para ser o teu apoio direto ali, para que você consiga sair um pouco de cena, você vai ficar refém da sua própria vida, da sua existência. Então, um erro que eu posso te falar, assim, que eu vejo, hoje eu tenho diversos clientes na Solvay, então eu converso com o empresário todos os dias. O que eu mais ouço eu não tenho pessoas, eu tenho dificuldade de encontrar pessoas. Você começou esse podcast falando sobre isso. Exatamente. Eu tenho dificuldade de encontrar pessoas. De fato, existe sim, eu falo isso que eu estou no meu dia a dia, existe muita dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Isso é um fato. Por isso que eu tenho investido muito em falar com os empresários. Vocês precisam formar de forma até estruturada. Separe um turno por semana, separe um horário por dia, estabeleça ali na sua rotina o que é possível ser feito, mas forme pessoas. Encontre ali a tua equipe principal de liderança e se dedique nessa formação. Sim. Porque esse ponto é só você que pode fazer. Não tem como você terceirizar isso para que você não fique sozinho. Então, hoje eu vejo muito empresário só. Ele não consegue conversar com o concorrente dele porque é um concorrente. Ele não tem parceiros de negócios de troca de informação, a não ser que participe de ecossistemas, como tem o business, que é maravilhoso, é um lugar de troca mútua. Mas, por vezes, esse empresário não está ali, ele não tem esse grupo. Então, ele vive muito sozinho, sempre em busca de alguém para essa troca. E ele tem muita dificuldade de encontrar. Então, ele tem que dedicar tempo para formar. Aí, às vezes, fica assim, mas eu não encontro ninguém. Você dedicou? Você está formando gente? Você separou um tempo do seu dia para isso? Ou até você está aberto a essas pessoas que quando você fala para mim, o empresário que ele não quer conversar com um concorrente porque um concorrente... Eu tenho uma visão um pouco diferente com relação à concorrência, né? Eu acredito que tem espaço para todo mundo. Óbvio, você tem informações ali que são privadas, você não vai abrir para o seu concorrente, mas tem que ter trocas, você tem que conversar, você tem que ter os grupos ali daquele
meio ambiente de onde você trabalha, porque você vai poder entender um pouquinho como é que está acontecendo. Será que eu tô errando tanto? Será que eu estou indo no caminho certo? Você só vai saber se você estiver conversando com outros empresários. Né? É o primeiro ponto que eu coloco nesse processo. E tem essa questão também de, será que o empresário está aberto para poder... Porque eu já vi gente ter medo de treinar outras pessoas, com medo que o cara saia e vire concorrente. Eu falo, velho, então você nunca vai ter ninguém para poder te substituir dentro da empresa. Exatamente. Né? É loucura isso. Exatamente. Né? Isso acontece muito, Igor, tá? Muito, 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 muito. Eu tenho clientes que falam para mim, olha, meu problema não é caixa, meu problema não é cliente, meu problema não é faturamento, não tenho dificuldades na área comercial, eu só não tenho ninguém. Meu problema é gente. Meu problema é gente. Aí eu te pergunto, ok, seu problema é gente. Aí vamos lá para a história dessa figura, né? O que é que essa pessoa tem feito em busca desse desenvolvimento? E muitas vezes eles realmente não querem dividir, porque eles acham que dividindo eles vão contar ali o segredo, né, do funcionamento, e a pessoa vai ali sair e abrir um outro negócio. E que acontece. E tá tudo bem. É esse entendimento que precisa ter, né? Contar risco, vale a pena mais você treinar e desenvolver pessoas e ter pessoas para te ajudar, ou você segurar essa informação e ficar só, né? Então, assim, eu acho que é uma conta, às vezes, burra que esse empresário faz de não querer dividir, porque... Não adianta, né? Tem muito mais empresas do que empregados, muito mais empregados do que empresas. Exato. Então, você vai o tempo todo estar ali formando pessoas, e se saiu, tudo bem, faz parte da jornada. E movimenta, né? Okay. Movimenta o mercado, você ter concorrentes também, né? Não dá para ter um monopólio em qualquer situação. Aí você fica com medo, refém, né? Da sua própria história, porque eu não posso dividir isso com ninguém. Eu acho... E você não cresce, né? Eu acho que é um tiro no pé. Mas tem dois cenários que eu enxergo também, né? Por exemplo, eu estava vendo um dado que saiu, acho que semana passada, sobre parece que a gente está na menor taxa de desemprego do país. 7 milhões, alguma coisa, se eu não me engano. Se eu não estiver lembrando o dado errado. E aí eu fiquei curioso e joguei lá no ChatGPT. Quero que você me traga, ChatGPT, quantas vagas existem em aberto no Brasil? Porque todo mundo reclama que não consegue emprego. Aí você chega para o cara que é trabalhador e diz que não consegue emprego. Você chega para o empresário diz que não consegue funcionário. Aí você fica... O que é que está acontecendo? Porque dos dois lados tem reclamação. Uhum. Onde é que está realmente o gap? É porque não tem vaga ou porque não tem gente suficiente para poder ocupar as vagas? Eu vou te responder. O ovo ou a galinha? Eu vou te responder com a fala de uma cliente minha. Ela virou há um tempo atrás para mim e falou assim: Monalisa, se alguém disser no Brasil que falta emprego, eu vou dizer e gritar bem alto, é mentira. Não falta emprego, faltam pessoas qualificadas. Mas aí realmente é uma briga de entender, né? Agora sim, eu posso te garantir com minha assinatura embaixo. Pessoas qualificadas não ficam desempregadas. Não tem como. O mercado ele está sedento, ele está gritando por pessoas boas. Hoje, o que realmente falta, e aí eu não quero levar essa crítica para um lugar de política, enfim, porque não vale a pena, mas a gente está se deparando com um universo hoje muito difícil de encontrar mão de obra, porque essas pessoas elas estão acostumadas e aculturadas a um modelo de gestão o quê? De um modelo de país altamente beneficente para quem não produz. Paternalista, né? Entendeu? Então, hoje, se você tiver uma família com 3 filhos, naturalmente você recebe aí R$ 1.200 de bolsas. Bolsa diversas. Não precisamos falar os nomes. Então, assim, uma pessoa que ganha R$ 1.200 para não produzir, ela vai trabalhar por um salário mínimo de R$ 1.500, que ela vai precisar todos os dias pegar seu ônibus de manhã cedo, voltar de noite, segunda a sexta, ou segunda a sábado, ou até domingo. Não vai. O pior não é isso, né? Que quando você pega o salário do mínimo de 1.500 e 18 e tira os descontozinhos que tem, no final, às vezes é até menos do que ela ganharia só da bolsa, né? Entendeu? Então, assim, é um país que ele não é pela produção, né? É o paternalismo. Então, nesse momento, de fato, a gente está enfrentando uma dificuldade muito grande de encontrar candidatos. Eu abro um processo, eu chamo ali 10 pessoas para aquela vaga.
que é para aquele dia, né? Para aquele momento ali de processo seletivo. Chega uma, talvez duas. As pessoas não querem mais participar. As pessoas estão desistindo de trabalhar. Porque existem essas outras contrapartidas. Então, tem sido muito difícil achar candidatos hoje quando se trata dessa categoria, né, mais menos especializada e com menor recurso, né, menor contrapartida. É uma luta diária. E você acredita que um caminho seria a mudança desse modelo e esquecer um pouquinho a questão... Tem pessoas que argumentam muito hoje com relação a salário e salário mínimo, que não deveria existir salário mínimo, né? Que deveria ser um acordo entre as partes. Será que também isso, com o governo dando esses apoios, essas bolsas, não já está forçando o empresário a entender, velho, que o salário mínimo não é mais o mínimo, que você tem que negociar algo a mais com o funcionário para você conseguir ter mesmo essas pessoas que são de um nível mais abaixo ali na hierarquia da empresa? Então, a questão é essa, né? É que aí a gente vai entrar numa briga grande. Porque quando você paga o salário mínimo, você não paga o salário mínimo. Você paga um nível de encargos absurdo, Sim, né? Sim, com certeza. Então, aí você praticamente coloca esse salário a mais 60% ou 70% aí de encargos que você paga. No mínimo. Então, como falar de aumentar salário se o meu país não me dá nenhuma possibilidade de se ter esse salário líquido melhor para o meu colaborador? Um equilíbrio. Porque ele me rouba... Aí, em encargos, 60% a 70%, né? A média que eu trago. Então, é muito complexo isso, porque não se tem condição para o empresário e para o trabalhador também é muito baixa a remuneração. Sim. Né? Então, você fica ali nesse meio do caminho. Então, se tratando de Brasil, é muito complicado. Mona Lisa, eu acredito muito numa política de produtividade. Isso é contra muita gente, mas eu acredito numa política de produtividade, e isso em várias searas, até no âmbito também empresarial. Se eu tenho um colaborador que ele produz mais do que um outro colaborador meu, ele vai ser melhor remunerado. Sim, a meritocracia, né? De fato. Ele merece mais do que o outro que não está entregando. Exatamente. Então, se eu tenho um colaborador que se dedica, que estuda, que se especializa e está passos à frente, ele vai ser melhor remunerado que um outro, é natural. Então, por que isso não acontece no mercado de modo geral, né? Então, aí você traz um público que ele não se especializa. Ele recebe uma mesada para sobreviver, que mal dá para ele sobreviver. Só que o que é investido nele, em termos de educação, em termos de empreendedorismo? Nada. É só uma mesada. Então, eu acho que é como se fosse... Para mim, é como se fosse uma esmola, sabe? Eu sei que é difícil falar sobre isso. Nem todo mundo vê dessa forma. Mas eu acho que nós deveríamos ter um país mais producente, sabe? Nem todo mundo está preparado para essa conversa. Nem todo mundo está preparado para essa conversa. E aí eu vou ser chamada de... Eita, milhões de coisas aqui, hein? Capitalista. Mas eu acredito muito nessa visão. Posso dar um exemplo? Lá na empresa, para tudo, a gente tem meta. Então, o cara que ele entrega bem, ele recebe 3, 4 vezes um salário mínimo. Mas tudo está na mão dele. Não tem teto. O que tem um direcionamento. Quanto mais você fizer... Perfeito. Mais você vai ganhar. E não é baseado em... que vai vir gente falar sobre trabalhar demais, romantizar a exaustão. Não é sobre isso. É sobre entrega, velho. Você tem seu tempo de trabalho. Tem gente que consegue fazer muito mais dentro daquele mesmo tempo. Tem gente que faz menos. Quem faz mais, ele é beneficiado. Ele é tratado de forma diferente. E eu acho que tratar de forma diferente, eu falo sobre o dinheiro. Porque, como você falou, né? Meninas fazem o que querem. E mulher faz o que tem que ser feito, né? E eu acredito que, dentro dessa questão, o adulto, ele é reconhecido, não é com tapinha nas costas, é com dinheiro no bolso. Né? Então, a gente reconhece o trabalho com dinheiro no bolso. Agora, o cara tem que entregar realmente de fato. Mas voltando àquela questão que a gente estava falando sobre liderança e desenvolver as pessoas dentro da empresa, né?
Então, beleza, a gente passou pelo primeiro gargalo, que é contratar. A gente tem uma dificuldade absurda de contratar as pessoas. A pessoa entrou na empresa, você falou sobre estruturar ali um treinamento contínuo na empresa, né? Mas como é que eu consigo colocar isso em prática? Você falou sobre aprender e executar. Isso. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade grande de manter uma rotina de ensino dentro do processo. Sim. Às vezes eu me vejo muito preso, dependendo muito de mim, ter que ensinar, e também eu quero sair um pouco da operação. Como é que você enxerga essa estrutura e como é que a Solver resolve isso para o empresário, por exemplo? Igor, a cultura, o guardião da cultura é o empresário, né? Ele tem que entender que ele é a alma do negócio. Então, se eu dedico tempo ali, e aí eu vou ser bem executora, porque essa sou eu, né? Não consigo só falar teoricamente, eu preciso para a prática. E eu acho que isso é bom para a gente, Sim. né? O que é que eu recomendo, né? E fazia muito isso quando eu era corporativo, e hoje, enquanto Solver, a gente faz de uma outra forma. Eu sempre tive no meu time um desenvolvimento linear. Então, como é que acontecia isso? Eu tinha um time lá, vamos lá separar por um subsistema departamento pessoal. Esse time era composto por 12 pessoas, 10 pessoas que seja. Esse conteúdo ele era disseminado entre eles. Então, não era a Mona Lisa que somente treinava a equipe, mas o detentor de cada carteira treinava todo mundo. Sim. Então, todo mundo sabia de todo mundo, até para uma necessidade de fazer um job rotation, de uma cobertura, de férias, algo do tipo, todo mundo estava ali sabendo a atividade minimamente, né? Então, a pessoa A treinava todos do time. Então, isso era a rotina. Todo mês nós tínhamos um treinamento de desenvolvimento. Eu separava depois um treinamento para os líderes. Então, lá eu tinha 4 líderes, coordenadores. Então, eu tinha uma vez por mês com desenvolvimento. Temas de desenvolvimento dessa liderança. E, a partir daí, eu conseguia indo desenvolvendo eles. Eu percebia que Igor especificamente precisava de algo mais pontual. Aí eu tinha minha agenda do one-on-one com ele, especificamente, para tratar da dificuldade dele, que não vai ser comum de todos. Sim. Então, esses 3 movimentos que eram feitos de forma rotineira, com constância, sem quebra de agenda. Então, eu colocava isso, eu fazia já a minha agenda anual ali, uma vez por mês colocava lá. Com feedback contínuo, que era uma outra coisa que eu fazia demais, assim. E a gente também leva isso dentro da Solver. O feedback, eu até trago isso no livro, né? Ele é como uma pedra preciosa. Eu posso te entregar e essa pedra ser linda para você amar esse presente. Mas eu posso pegar essa pedra e te arremeter contra você e vai ser dolorido. Sim. Então, o feedback é isso. Eu preciso dar, só que eu preciso saber como entregar essa pedra preciosa. Eu vou dizer que tem que ter carinho no feedback, né? Tem que ter a empatia, né? Tem que ter esse movimento de... Quando você lida com pessoas, você precisa ter esse lugar de um pouco mais de acolhimento, né? Então, existem formas. Então, como é que eu faço isso? É didático. Eu coloco na minha agenda, separo uma manhã. Eu me lembro diversas vezes, eu tinha lá os dias de feedback. Passava o meu dia inteiro dando feedback. Porque aquele dia era o dia do feedback. Então, quando eu faço isso de maneira organizada, eu ponho na minha agenda, eu estabeleço esse dia, só vai dar muito errado se eu não quiser. Isso aqui para depois eu faço. Deixa eu pular isso aqui que não quero hoje, tenho outras demandas. Então, é você estabelecer rotina mesmo. Ter a obrigação, como qualquer outra obrigação, mesmo que você paga salário todo quinto dia útil do mês, tu tem que ter todo mês ali o dia do feedback, o dia do treinamento, como uma... obrigação ali do processo, né? Exatamente. É rotina. E aí, se você for bom de rotina, você consegue estabelecer isso e, ao longo prazo, amigo, posso te dizer, excelentes resultados. Eu saí de uma empresa que eu estava há 10 anos, né, como gerente de RH, não teve descontinuidade, teve quem pudesse me cobrir, a empresa não sofreu dano nenhum. Enfim, então eu acho que é isso, sabe? Nós precisamos ter pessoas o tempo todo para estar ensinando. Hoje, na Solver, por exemplo, eu tenho um time e eu tenho uma consultora que é líder de todos os consultores. Sim. Então, eu ensino para ela tudo, para que ela possa fazer exatamente o que eu faço, para eu me tornar insubstituível. Substituível. Por quê? Porque eu preciso ter tempo.
eu preciso não ter tempo, sabe? Não ter o que fazer. Eu preciso não ter compromisso. Eu preciso ter minha agenda livre para pensar e tornar meu dia mais produtivo, mais estratégico. E Que não é o sonho de todo empresário, né? É o sonho de todo empresário. Sair do operacional. É isso, mas eu não quero romantizar esse sonho, porque ele é possível. Sim. Entendeu? Às vezes a gente fica falando assim, eu não consigo fazer isso. Às vezes na teoria é lindo, mas na prática não funciona. Funciona, cara. Funciona porque eu já vi isso acontecer enquanto corporativo e consigo viver também e fazer isso hoje enquanto empresária. É fácil? Não. É todo dia? Também não. Tem dia que a gente tá uma pilha. Hoje mesmo eu tô com uma agenda lotadérrima. Mas é isso, a gente vai ajustando e dá pra fazer. Dá pra eu colocar nessa uma semana um momento lá de 1, 2 horas para falar com alguém do meu time, para falar com a minha consultora líder lá e acompanhar ela. Tem como. Então, é possível. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Planejamento e estratégia, né? Aí minha via do planejamento, onde é que vem, entendeu? De projetos. Isso me ajudou demais. Colocar essas coisas pequenas que todo mundo acha que ou é besteira ou que é impossível em prática de fato. Em prática de fato, exatamente. Muito bom isso aí. Realmente é uma parada que, inclusive, eu falho muito. Né, no meu dia a dia. Sim. Eu tenho momentos, na verdade, da minha trajetória onde eu sou extremamente autogerenciável, minha rotina está tudo perfeita, e tem momentos que eu estou totalmente caótico. Se eu não estiver no meio ali, no ambiente, não flui de jeito nenhum. E, por exemplo, eu já tive situações onde o que me atrapalhou nesse processo de desenvolvimento do time foram as lideranças que estavam cuidando diretamente do time. Por exemplo, se você tem um líder que está cuidando do seu time, ele tem que estar ali para poder desenvolver de fato, né? Você vê que tem alguns líderes que eles são líderes apenas de cargo, mas não de atitude. Não estão ali para poder desenvolver as pessoas. E aí a gente acaba perdendo pessoas muito boas na nossa operação. Sim. Tem um livro, eu acho que é de Simon Sinek, que ele fala sobre isso, que é que as pessoas, às vezes, eles não desistem da empresa, eles desistem da liderança. Da liderança, Ele não quer mais estar ali porque a empresa não presta, ele não quer mais estar ali porque aquela liderança ela não está mais casando com o objetivo de vida dele ali e tudo mais. Qual é a sua visão com relação a isso também, né? Como a liderança influencia nesse processo de crescimento do time como um todo? Já vi diversos casos, Igor, de líderes perderem pessoas diretamente por conta dessa ineficiência, né? E aí quem perde é a empresa. E o que é que eu posso dizer para o empresário especificamente, né? Por isso que eu digo que precisa ter esse tempo do empresário com o time dele. Porque o empresário, ele olha para a liderança e a liderança olha para o restante da cadeia, né? Então, esse empresário, ele precisa estar o tempo inteiro com essa comunicação com a liderança para ir treinando o tempo inteiro. E também existem estratégias, né? Recentemente, até participei de um evento e que o empresário falou assim, eu dei meu telefone para todas as pessoas da minha empresa. Meu telefone pessoal todo mundo tem. Falei, caramba. E uma empresa grande, né? Milhares de funcionários, milhares. Sim. E todo mundo tem o meu telefone pessoal. No primeiro dia foi punk, viu? Recebi ligação só para poder saber se realmente era ele. Era meu número. Era meu número. Depois, não mais. Reduziu bastante. E quando aquele colaborador me ligava por diversas vezes, o que acontecia? Eu acionava o gerente. Tá me ligando muito, você não tá resolvendo. Aconteceu o quê? E aí, nessas repetições, o gerente começa a ficar pilhado, né? Ele fala, cara, precisa dar resultado. Sim. Tô sendo visto. Então, você vai usando de estratégias, né? Você nunca se afasta do teu time por completo, nunca. Porque aquele negócio é seu. E você tá o tempo todo de olho no teu líder, acompanhando ele ali no dia a dia para que você não perca pessoas boas. Então, é um trabalho, por isso que eu digo que é um trabalho de professor. Você tem que estar o tempo todo ensinando e desenvolvendo pessoas para que não chegue nesse lugar, né? Isso é interessante, porque acaba que o colaborador que liga para o dono vira termômetro para ele entender como é que está a operação.
Exatamente. Por que você não confia no seu supervisor imediato para poder contar esse problema e tá me ligando diretamente? O que é que o cara tá deixando de fazer para precisar que eu entre em ação para resolver um problema que às vezes é besta ou só atenção que o funcionário precisa, né? Exatamente, exatamente. E assim, muita gente às vezes vai embora das empresas por coisas muito mínimas, né? Eu vi uma situação, um colaborador ele que precisava mudar de turno, né? Porque ele estudava. E aí o líder imediato não queria mudá-lo de turno, né? Uma bobagem, uma coisa simples que dá para ele fazer por implicância, por preferencialismo, e aí vai, né? Então, ele tem que estar com esse radar aberto o tempo todo, com esse canal de comunicação com esse colaborador. Ah, eu tenho uma empresa grande, como é que eu crio um canal de comunicação? Cria uma ouvidoria, sabe? Cria um chatzinho de comunicação, um WhatsApp, sabe? Cria um canal lá para que esse colaborador possa falar, porque tem muita coisa que acontece na empresa Ouvidoria, que ele né? só vai falar num lugar neutro. Porque ele tem medo da perseguição, ele tem medo de ser demitido. Então, você precisa criar um lugar neutro ali para que ele possa também relatar. E, infelizmente, o nosso olhar não está na ponta. Muita coisa acontece que ninguém sabe. Então, esses lugares assim a gente sempre cria, né? Um canal de ouvidoria, um Fale Conosco, um canal do colaborador, algo nesse sentido, para que tenha... a gente precisa desse volume, né? Dessa substância aí para trabalhar, né? A pesquisa de clima, enfim, tem diversas ferramentas. Eu ia falar sobre isso agora, né? Lá a gente faz a pesquisa de clima de 15 em 15 dias para a gente poder entender, né? E a gente tenta buscar situações voltadas para como é que ele está enxergando a liderança, você recomendaria seu líder para outras pessoas, o que você está achando do ambiente, da estrutura da empresa. Cada pesquisa a gente direciona para uma questão diferente, mas eu ainda tenho uma dificuldade, que é o seguinte: meu colaborador ainda não acredita que aquela pesquisa ela é secreta, que a gente não vai identificar ele, né? Foi até engraçado, uma vez a gente fez dentro de uma dessas pesquisas, a gente pediu para as pessoas votarem em outros colaboradores, ou nele mesmo, que poderia assumir um novo cargo de liderança que a gente estava abrindo, né? Pô, quem que você enxerga que pode ser um novo líder aqui da empresa e coisa e tal? E aí teve várias pessoas que respondeu, eu. Aí eu tive que abrir uma matinal para falar assim, sim, eu quem? Eu já falei para vocês que eu não sei quem está respondendo. Aí eu não sei se o cara fez isso para poder testar, né? Deixa eu ver se esse negócio é secreto mesmo e testar, ou só porque não comeu mosca na hora da resposta, né? Mas Sim. ter esse ambiente realmente, de fato, para o time se comunicar, passar, eu pego muita coisa interessante nessa pesquisa de clima, que eu sempre tenho um campo lá para... fala um pouquinho, por que você respondeu negativo sobre esse ponto específico? Foi o que aconteceu e tal. A gente pega muita coisa que no dia a dia se pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. E passa, né? Eles têm muito medo mesmo, viu? Isso aí eu já fiz várias estratégias. Eu já fiz estratégia do Google Forms para sem captação do e-mail. Já fiz a estratégia da caixinha. Só que é muito engraçado, porque eles têm argumento para tudo. Ah, mas na caixinha, se tiver... vão reconhecer a minha letra. Aí eu já fiz só de marcar, Sim. Sem escrever. Aí eles disseram, mas pode ter alguma câmera que possa ver na hora que eu estou entregando. Então, assim, essa dúvida sempre vai acontecer, não tem jeito, né? Mas o que importa é a gente estabelecer a ferramenta, utilizar. E as pesquisas, elas são muito ricas. E a grande importância também é você fazer essa pesquisa e você dar um feedback do que essa pesquisa trouxe. Para que o colaborador sinta que ele foi ouvido de verdade. Sim, sim. Porque senão ele está lá respondendo, vai chegar a hora que ele vai dizer assim, vou responder para quê mesmo que nada muda. Então, assim, quais ações foram feitas depois de uma pesquisa realizada? De repente, você estabelece ações mínimas ali e já dá esse feedback para o time completo. A pessoa vai dizer, foi uma ideia minha. Então, começa a se sentir mais participante, né? Mais integrado àquele negócio. E falando sobre essa questão das pessoas também, Igor, as pessoas elas se conectam com pessoas, né? Elas não se conectam com o CNPJ. Sim. Então, muita gente faz o que faz pelo líder que tem, né? Então, a gente tem que também... Por isso que essa importância de estar o tempo todo nessa reciclagem do líder e nessa vivência com ele, porque ele só vai conseguir extrair algo do seu colaborador se ele estiver conectado a esse colaborador. Então, essa escuta ativa, esse feedback, esse acompanhamento dele, sabe? Esse ensinar o como fazer.
Porque às vezes as pessoas só falam assim, façam. Tá, mas faça como? Você quer como? E aí a pessoa entrega de um jeito, tá tudo errado. Poxa, mas como é o certo, né? Então, isso demanda muito tempo, é cansativo, é desgastante. E o empresário, na maioria das vezes, não gosta de fazer isso. Sim. Porque ele quer o quê? Ele quer estar no resolvido. campo, ele quer ir para operação, ele gosta daquele negócio, né? Como eu falei, ele é muito bom naquilo tecnicamente, ele gosta de estar fazendo aquela atividade ou ele gosta de estar vendendo o serviço dele. Operacionalizar, ele ok, né? Treinar, mais difícil ainda. E aí, às vezes, a gente entra nesse lugar, porque o empresário ele não gosta, não tem paciência, cansou. E aí, muitas vezes, ele terceiriza esse serviço para que uma especializada faça, para ir fazer o que ele não consegue mais fazer, né? O que não quer fazer. Ou que não quer fazer. Aí tem outra questão também. Hoje na internet viraliza muito os questionamentos sobre a geração Z, né? Que é uma geração diferente e que você tem que ter uma forma de conduzir e liderar essa geração de forma diferente. E tem sido um desafio também muito grande para a liderança, para os donos de empresas, saber como conduzir. Você, pela sua experiência, pelo seu dia a dia, o que é que você vê de diferença e de conflito nessa nova geração com a geração que está lá na liderança e que está tocando as empresas de fato? Nossa, olha, tem sido um grande desafio, viu? Essa geração, ela é uma geração que eu costumo falar que ela é a geração fast food, né? Ela é a geração impaciente. Então, aquela ideia das pessoas de construir uma carreira, de se desenvolver, né? De ter aquela paciência de estar ali em um trabalho. Se nós formos pensar nos nossos pais, os nossos pais, eles começavam numa empresa e terminavam nessa mesma empresa, né? Se nós formos pensar nos nossos tios, talvez sejam mais novos, né, do que os nossos pais em algumas relações. Você passa ali 2, 3 empresas, né? Ou então fez carreira em uma por muito tempo e outras foi de passagem. Hoje as pessoas não ficam, né? A impaciência de um ano tá aí acontecendo o tempo todo. Eu fico um ano, vou experimentar aqui a empresa para ver o que é que vai acontecer. E em um ano não aconteceu nada. Eu ouço isso o tempo inteiro nos processos seletivos. Um ano, como se fosse um tempo absurdo. Em um ano a empresa não viu, eu já pedi melhoria salarial, não aconteceu, já pedi benefícios, não aconteceu. E eu já tenho um ano, então eu preciso buscar novas oportunidades. Nossa, cadê aquele tempão que as pessoas passavam na empresa, dedicando tempo, energia e vontade para crescer? Então, é uma geração muito fast food, é uma geração que tem nos dado alguns desafios nesse sentido de realmente fazer carreira. Eles são mais apressados, eles têm desejos imediatos, e aí a gente precisa de muito diálogo e paciência nessa tratativa, porque qualquer melhoria, menor que seja, eles já mudam mesmo, não tem fidelidade, né, as relações nesse sentido. Então, tem sido bem difícil. O que é que a gente tem apostado bastante ultimamente, né? É na composição daquela vaga. Então, se eu tenho uma vaga que ela é muito mais home office ou híbrido, tem sido muito bom. As pessoas têm apostado mais nisso, né? Para essa geração Z. Para essa geração Z. Uma aderência maior. Se eu tenho ali também as questões de flexibilização de horário, é algo que as pessoas, elas são muito da liberdade, né? Essa geração. Então, essa flexibilização também dá uma ajudada. Então, assim, a gente vai tentando encontrar caminhos aqui para que fique confortável e sustente um pouco mais esse colaborador para continuar a carreira na empresa, né? Porque, assim, minimamente, nessa curva de aprendizado aí, até que ele realmente fique bom naquilo que ele faça, pelo menos ele tem uns 3 meses ali em que ele está conhecendo ainda, se adaptando à empresa, ao negócio, conhecendo os termos que se utiliza, enfim. Eu já perco nesse período aí 3 meses desse crescimento dele, até que ele realmente se torne alguém com relevância.
Então, tem sido muito curto, sabe? Eu percebo que as pessoas realmente estão mais impacientes. A gente precisa meio que construir uma relação que ele consiga olhar para frente assim e perceber que existe talvez um caminho a seguir. O plano de cargos ajuda muito, ele perceber que a empresa tem um plano de cargos estabelecido. Benefícios ajuda muito também, né? Eu vejo hoje muita empresa apostando na trilha de carreira. O plano de cargos. E aí, na trilha, que antigamente demorava 1 ano e 6 meses, agora de 3 em 3 meses o cara tem um... Você entra como consultor MMs, aí daqui a pouco você vira consultor garoto, depois de mais 3 meses tu vira o consultor diamante negro, e aí vai brincando gamificando a carreira do colaborador ali, para ele sentir que teve alguma evolução. Você acha que isso realmente faz a diferença no processo interno da empresa? São estratégias que você pode utilizar. Eu, particularmente, eu sou muito de ter essa comunicação com o colaborador mais transparente possível. Então, em todo o processo, a gente sempre busca entender esse perfil do colaborador e mostrar a realidade do negócio. Porque senão eu vou ficar criando o tempo todo muitos mecanismos que vão... eles não vão ser sustentáveis, porque acaba um, tem que ter outro. Acaba um, tem que ter outro. Sabe? É algo que eu preciso construir com ele. E aí a gente constrói muito a questão do sonho, né? Qual é o sonho daquela pessoa? O que ela quer? O que ela deseja? E eu aposto mais nisso do que estar criando o tempo todo situações para que eu segure ele dentro da organização. Criando dopamina o tempo todo dentro da operação. É o que está acostumado, né? É um desafio, Igor. Isso é um ponto que a gente tem pensado, estudado, conversado muito com outros RHs também, que é uma dificuldade global mesmo de encontrar essa geração um pouco mais pensando em carreira e não somente num desejo imediato, né? É isso que eu ia falar, porque você comentou, quero saber qual o plano futuro dessa geração. Só que quando eu paro para conversar com pessoas dessa geração, óbvio que é meio generalista o que eu vou falar aqui, mas geralmente são pessoas que elas nem sabem o que ela quer. Ela quer um ambiente tranquilo, um ambiente legal, um ambiente saudável, home office, trabalhar menos. Isso. E, na maioria das vezes, tudo que ela quer não está conectado com a coisa básica, que é entregar resultado que a empresa precisa. Exatamente. É isso que eu falo. As pessoas querem muito e entregam pouco. Quando você pensa em qualificação aqui no mercado de trabalho, principalmente da Bahia, nossa, as pessoas têm baixíssima qualificação. As pessoas não gostam, não vão em busca de profissionalização, de estudo, de nada disso. Só que ela quer muito. Ela quer o home office, ela quer o benefício. A empresa tem plano de saúde, tem os Gympass, tem cartão alimentação. Que mais que tem? Então, quero muitas coisas, só que a balança está desproporcional, entendeu? Então, acaba que você fica realmente numa situação em que esse colaborador, por qualquer coisinha que uma outra empresa entregue, ele vai. Porque ele não está vislumbrando carreira, ele quer prazer imediato. Prazer imediato. Isso é complicadíssimo, complicadíssimo. E me conta um pouquinho, de onde é que foi que veio a ideia do seu livro, Mona? Tá. O que surgiu? Já era um desejo seu? Foi alguma coisa que aconteceu? Eu, como te falei, sempre gostei muito de estudar, né? Então, eu já meio que escrevia um livro assim, sem dizer que era livro. Então, já tinha alguma coisa escrita, assim, pensada. Mas o livro surgiu mesmo depois de uma palestra que eu fiz no Ecossistema. Foi? Eu fiz uma palestra lá no Ecossistema e essa palestra, ela... foi muito fruto de um método que eu utilizo, que é o RCID, que é um método que eu uso lá na Solvay. Sim. Dessa palestra, eu conheci uma editora e ele me abordou, porque ele assistiu a palestra também e falou, poxa, isso aqui pode virar um livro. E foi nessa conversa. Eu já tinha pensado no livro há muito tempo atrás, mas meio aquela questão que estava lá, sim, quietinha. Então, quando surgiu essa possibilidade, eu falei, eu acho que eu vou embarcar nessa, né? Entrou a Mona Lisa Executora mais uma vez. Pois é. Aí entra a Mona Lisa Executora, o cara deu a ideia, falou, bora. E aí, foi lindo a trajetória, porque a equipe ajuda demais, né? A equipe dessa editora, então me ajudou facilitando o meu caminho, né? Dando norte.
Mas todo dia eu precisava executar, né? Então eu assumi um compromisso. Todo dia escrevia um pouquinho mais, até que surgiu o livro, assim, realmente, um pouco do que eu uso na Solvay, né, de método, muitas histórias dos nossos clientes também tá lá, então os clientes também se identificam com as histórias contadas e agora já estão me cobrando o segundo livro. Segundo livro. Nossa! Mas, enfim, o segundo livro vai sair, uma coautoria. Nós vamos lançar esse ano na Bienal, lá do Rio. Massa. E... Então já tá fazendo o segundo livro. O segundo já aconteceu também. Só para eu entender. Então, em menos de um ano, tu escreveu um livro. Então. E já tá fazendo o segundo. Já tô fazendo o segundo. Porque eu tô fazendo as contas aqui, essa palestra da Ecossistema não tem tanto tempo assim. Tem não, né? Não tem tanto tempo assim essa palestra do Ecossistema, não. Pois é. Não tem um ano, certeza. Não tem um ano, exato. Não tem um ano. Então, isso depois da palestra... Foi na palestra do novo hotel lá com o Caíto Maia, não foi isso? Exatamente. Foi no dia do Caíto. Foi em abril do ano passado. Tem um ano, então. Então, tem um ano. Só que naquele momento, Só que você lançou o livro em menos de um ano. Eu não tinha um livro. Então, a partir dali, eu comecei a escrever o livro, lancei o livro em novembro. Eu estava lá, obviamente. Você estava lá, muito obrigada. Em novembro. Aí já teve o segundo agora, que vai sair o lançamento vai ser em junho. Essa mulher é uma máquina mesmo. Difícil. É uma máquina essa de execução. É com ela mesmo. E consegue trabalhar em 3 anos, abrir 3 empresas, em um ano, lançar 2 livros. É isso aí. Mãe de 2 filhos. É muita coisa. Tá louco, velho. É outro nível. E o livro, ele fala exatamente de quê? Quem compra o livro, o que é que ele vai aprender ali dentro do conteúdo? O livro, ele traz como contratar pessoas para sua empresa crescer. Então, eu trago lá um método de RCID, né, que é recrutar, contratar, você inserir esse colaborador na sua cultura e desenvolver as pessoas. Muito bom. Então, desses 4 pontos aí, eu narro de que forma eu faço mesmo. Eu fui bem didática e prática. Eu sou prática, eu não consigo ser muito literal, enfim, lá tem dados, tem teoria, mas eu sou muito prática. Então, eu ensino como fazer, como eu ensinaria para uma pessoa que trabalhasse comigo lá na Solvay, entendeu? Então, lá é uma leitura muito para o profissional de RH e para o empresário, porque ele acaba, como ele é muito didático, o empresário que tem curiosidade e que hoje muitas vezes faz processo seletivo, ele consegue ler o livro e dizer, agora eu vou fazer por aqui, por esse caminho. Então, eu trago de forma bem prática. Então, você tem 2 caminhos. Ou contrata a Solvay para poder solucionar o problema, ou se você quiser aprender e aplicar, compra o livro e aplica. E bota em prática. Agora, lembra do que a gente conversou mais cedo aqui. Tem que aprender e executar. Agora, se for só para aprender e ficar guardado e não botar em prática, é melhor contratar a Solvay, porque ela vai resolver sua vida, né? Exatamente. Aí você contrata que a gente faz esse trabalho por eles. E quais ferramentas, assim, hoje, ferramentas e métodos, você considera mais indispensável para quem quer estruturar o RH e tornar ele realmente eficiente? Olha, o RH, ele é muito complexo, porque ele trata de diversos subsistemas, né? Então, assim, para você conseguir estabelecer um RH, você precisa estudar sobre várias frentes. Sim. Você precisa estudar sobre o comportamento humano, você precisa estudar sobre os subsistemas do RH, né? Como que eu faço um processo seletivo, como que eu consigo captar através de ferramentas que me ajudem nesse sentido. Como eu faço um plano de desenvolvimento, como eu faço treinamento. Então, são muitas vertentes para você ficar expert nesse conteúdo. Agora, tratando de ferramenta, hoje, na Solvay, nós usamos muito a inteligência artificial, é algo que está no nosso radar já acontece para a gente. Então, todos os nossos processos seletivos também, eles já passam por inteligência. Então, hoje o RH, eu vejo que muitas vezes ele é muito manual. Então, é alguém que recebe aquele catatal de currículo e vai lá no olho triando esse currículo. Depois eu ligo para as pessoas para convocar para entrevista ou então aplico um teste e tal. Então, essa parte manual, nós eliminamos ela completamente. Então, você já tem uma inteligência artificial que te ajuda nesse processo aí de análise de currículo, análise documental? Já. Ele faz um match do que eu tenho de perfil da vaga com o candidato e já me traz ali uma compatibilidade. A primeira coisa que ele já faz é essa.
Então, eu não trio o currículo, eu não recebo o currículo por e-mail, não imprimo, esquece, nada disso. Nada disso. A gente estava até brincando no escritório esses dias que nós não temos nem impressora. Caramba. Não existe impressora no escritório. Aí tinha uma consultora que estava fazendo um material de treinamento, aí eu falei, eu preciso trazer a impressora para aqui, né? Ela mas assim, a gente usa tão pouco. Então, não tem papéis, não existe papéis lá. Então, assim, nós usamos muito de ferramenta, né? Que a sua pergunta. Muito da inteligência artificial para os nossos processos de recrutamento. E muito de conteúdo de RH. Então, nós estamos sempre nos atualizando, não é? Porque a gente já tem bastante conhecimento que a gente para, né? O tempo todo se atualizando, pesquisando, participando de fóruns, de treinamentos, e a gente não para mesmo. Estudar, como eu falei. Isso aqui não é uma filosofia de ouvir falar, não. É estudar, executar, para que a gente consiga fazer um trabalho, um serviço, né? Uma entrega boa. E aí a gente consegue ver o crescimento, né? A empresa está crescendo muito, graças a Deus, dando muito certo. A gente conseguiu atingir, de fato, um público que a gente está conseguindo dar resultado. Não é todo cliente, todo empresário que dá para ser nosso cliente. A gente já entendeu isso. Tem que ter uma maturidade, entender que a consultoria, por exemplo, que é a continuada, ela não é de uma resposta imediata. O processo seletivo não, você contrata, está lá, recebe. Sim. Mas a consultoria, ela é a médio e longo prazo. É algo que você vai construindo ali, junto com aquele... Uma visão de longo prazo, realmente, para você estruturar ali todo aquele departamento e a empresa, a cultura da empresa, de fato, né? Desculpa, essa tosse tá terrível. Faz parte. Mas é isso, é um trabalho que ele é a médio e longo prazo. Ele não é um trabalho de... Virou a chave e aconteceu. Agora eu fiquei curioso. Você falou sobre inteligência artificial. Eu acho que todo episódio, de alguma forma, esse tema ele é abordado. Sim. Eu acho que é uma situação que está presente, de fato, no dia a dia hoje das empresas, das corporações. Saiu um dado ontem, se eu não me engano, falando que nos próximos 10 anos, pelo menos 2/3 da operação das empresas vão ser substituídos por inteligência artificial, que foi uma fala de Bill Gates. Ele falando exatamente sobre que em 10 anos nossa carga de trabalho vai diminuir para 1/3. Porque a gente não vai ter muito o que fazer, porque boa parte das coisas vão ser feitas por inteligência artificial, né? E toda vez que eu vejo essas informações, eu fico meio bugado da mente. Por mais entusiasmado que eu sou com relação à inteligência artificial, eu fico pensando no caos que vai ser quando tudo isso estiver de fato acontecendo. E já tem muita coisa acontecendo hoje em dia, de fato. Como você falou, você usa inteligência artificial lá na sua operação. Quando você incluiu isso na sua operação, qual foi a grande diferença que você sentiu, assim, em termos de processo, eficiência e qualidade do que estava sendo executado? Eu me lembro que no Fórum Mundial, que teve há 5 anos atrás, se falou sobre novas profissões, né? Sim. Então, assim, vai surgir 30% das profissões que existem vão deixar de existir e vão surgir novas. E surgiram novas profissões, sim. Só que agora, em poucos anos, acredito que 2 anos mais ou menos, que é uma profissão que aconteceu, deu um boom muito grande, você vai saber que é o SDR, o BDR, o Social Seller. Essas profissões que surgiram há pouco tempo já vão deixar de existir. Exemplo, SDR não tem mais por que existir. Eu, por exemplo, na Solvay, eu tenho um SDR que ele é um robô. Então, eu não tenho um comercial. Eu tenho uma inteligência artificial, que é o João, que atende os meus clientes. Massa. E ele faz toda a parte de SDR e depois passa para o closer. Então, eu estou falando de uma profissão que acabou de nascer. Isso é muito louco, porque acabou de surgir. E logo mais já não vai ter. Então, de fato, assim, toda a parte operacional, Igor, posso te dizer, como até o exemplo que eu citei, de que eu venho de uma geração em que nós recebíamos currículo, eu triava na caneta esse currículo, eu separava esses currículos na mão, eu ligava para esse candidato e agendava entrevista. Até essa etapa sempre foi manual. Hoje eu não faço mais nenhuma dessas etapas. A minha comunicação com o candidato, ele começa a partir do dia que ele vai.
Que ele aparece. Que ele aparece para fazer o processo seletivo. Então, a recepção do currículo, a triagem desse currículo, a compatibilidade dessa vaga, os testes que são feitos antes dessa entrevista, tudo quem faz é a inteligência artificial. Nós chegamos já no meio para o fim do processo. Então, é um ganho gigantesco de pessoas, de celeridade no processo. Os nossos processos são muito mais ágeis hoje, porque nós usamos a inteligência. E, às vezes, tem até candidatos que vêm, às vezes, recomendado por alguém, né? E aí quer, tirar do processo por indicação, exemplo, aí eu falo, olha, manda ele se cadastrar nesse link aqui, porque ele precisa entrar no fluxo. Para poder ficar, de fato, assim, mais rápido. E toda a comunicação, o WhatsApp é por ali, via inteligência artificial. Então, assim, é uma realidade que hoje está na nossa frente. Muita gente está querendo advogar contra. Eu vejo muitos RHs, inclusive, e me deixa triste, porque é numa filosofia do tipo, vai desempregar pessoas, nunca vai substituir o ser humano, e aí vai. Uma fala... Sinto dizer, mas vai substituir o ser humano. Então, uma fala romântica, mas que, na realidade, eu sempre falo que a inteligência artificial, para mim, ela é uma ferramenta. É um diferencial que me faz estar a passos à frente. E isso, para mim, é muito maravilhoso. Eu não posso entender como algo negativo, né? Só que tem muita gente ainda que está contra ela e eu só realmente lamento, porque é uma realidade. Não tem como voltar atrás. Não tem mais como voltar atrás. Eu faço algumas analogias com relação à inteligência artificial, em termos de ferramenta, para a pessoa entender que isso já aconteceu várias vezes com outras ferramentas. Né? Sim. Durante, calculadora. Sim. Antigamente não tinha calculadora. Quando existiu, cara é mais burro porque está fazendo cálculo na calculadora. Não, porque ele está sendo mais eficiente. Ele vai calcular muito mais rápido do que você que está fazendo o papel. Exato. Você pegar com relação à profissão, né? Minha família toda é do ramo de engenharia. Eu acho que meu primeiro cargo na vida foi cadista, que era desenhar os projetos do escritório de meu pai. Eu sentava lá, ele trazia os projetos, eu passava o computador e tudo mais. Então, se você for pegar essa analogia... Antigamente você tinha que ter uma pessoa só para poder estar lá sentando e desenhando o rabisco que o arquiteto tinha projetado, né? Sim. O rabisco que o engenheiro tinha projetado. A partir do momento que apareceu o CAD, que é o desenho auxiliado por computador, o cadista, o desenhista deixou de existir. Sim. E começou a ter o cadista. Agora já tem o Revit, que faz o programa tudo automaticamente. Então vão sendo eliminadas pessoas não, sendo eliminados cargos, e pessoas que querem evoluir, ela vai aprender essa nova tecnologia para poder evoluir. Então, só vai ser substituído por inteligência artificial o cara que não parar para poder estudar inteligência artificial. Infelizmente, essa é a verdade. Se capacitar para utilizar a ferramenta que está no dia a dia, né? Exato. E assim, você pode usar minimamente. Tem pessoas que ainda têm essa fantasia de que é muito difícil, né? Que é inacessível ou que é muito caro. Mas as ferramentas estão aí disponíveis. E experimenta, se dê a oportunidade de experimentar, porque você com certeza vai encontrar ali excelentes soluções e vai dizer, nossa, demorei, né, de cair a ficha nesse sentido. Verdade. E se tivesse uma única coisa que o empresário tivesse que implementar amanhã para poder melhorar o RH ou amanhã, eu estou assistindo aqui o episódio e amanhã eu quero implementar uma coisa. O que é que você indicaria para esse empresário? Aquela pílulazinha rápida, né? Exato, aquela pílula tipo, faça isso. O que é que eu posso falar, assim, né? Em termos de equipe, eu diria que abra um canal de comunicação com o teu colaborador, sabe? Ouça esse colaborador. Faça minimamente um café da manhã, sabe, com eles, e se ponha a escutar. Porque tem muita coisa de melhoria que vem partindo do teu colaborador. Porque, às vezes, o empresário, e aí eu me coloco nesse lugar, às vezes a gente acha que a gente sabe mais que todo mundo mesmo, e que a gente é o ego, né? Entendeu? Que nós somos muito bons naquilo. E aí a gente, às vezes, perde de ouvir. Então, minimamente, abre esse canal. Segundo ponto, dê feedback. Acompanha teu time e acompanha a tua liderança. Eu acho que se você for por esse caminho aí, você vai conseguir dar passos bem longos, que às vezes a gente fica ali demorando de agir, né? Então, eu tenho uma
uma situação que está acontecendo na internet de uma pessoa muito conhecida, falando sobre o gestor operacional, né? Que ele precisa ser operacional. Eu advogo exatamente ao contrário. Eu acho que o líder não pode ser operacional. Não quero dizer com isso que ele não vai operacionalizar em alguns momentos. Obviamente que vai. Não vou aqui advogar que vai deixar de fazer e vai ficar em berço esplêndido. Não é isso. Mas a questão é, se dê a oportunidade de você estar, de fato, em locais e em atividades que vão fazer você crescer. Porque, às vezes, nós estamos fazendo coisas no nosso dia a dia que, efetivamente, não é para ser feito, né? Igor precisa fazer todas as aprovações mesmo da empresa? Ele precisa mesmo ter que tudo passar por ele? Ele tem que mesmo, só ele mesmo pode fazer pagamento? Só ele mesmo pode fazer recrutamento de alguém? Não, gente. Tem coisas que eu consigo delegar. Então, elenque aí, ó, no teu rolzinho, faz uma shortlist ali. O que é que eu posso hoje entregar para meu time fazer? E acompanhe. Que aí o papel do empresário é exatamente esse, né? Acompanhar indicador, acompanhar as métricas, fazer planejamento estratégico. Isso, sim, é o papel do gestor, do empresário. Não tá ali no miudinho, isso não funciona, sabe? Muito bom, muito bom. Você quando falou isso sobre operacional, né? De conversar, eu lembrei de um programa, não, como é que chama? Um quadro que teve no Fantástico uma época, que o presidente da empresa se fantasiava, entrava na operação para poder entender como era o dia a dia do operacional e saía com vários insights, porque é outra visão, né? Você está na ponta é diferente de você estar sentado na cadeira ali, recebendo só também os feedbacks para poder tomar atitude. Então, realmente, se colocar nesse lugar perto do colaborador faz realmente grande diferença, né? Ouvir esse colaborador. Eu sei que, assim, dá trabalho fazer isso, tá? Tô aqui falando, mas eu sei que dá trabalho. Mas é possível. E outra coisa que você comentou aí agora também, é que, tipo, a internet, ela é um ambiente de várias fórmulas prontas. Há uns 2 anos atrás, saia da operacional e seja estratégico. Aí agora já tem... são pessoas que eu sigo e eu gosto muito, que o Flávio Augusto, o Caio Carneiro, eles já estão mudando um pouquinho a conversa. Não, porque esse papo de sair do operacional, o cara tem que estar no operacional. E se você não tiver inteligência para você consumir esse conteúdo, entender de fato o que as pessoas estão falando, porque aí, quando teve o papo do sair do operacional, o cara achou que assim, a empresa está rodando, eu vou para Miami, a empresa vai dar bem. Não. Fica que você não vai fazer o trabalho operacional, mas você precisa estar no dia a dia. E o que Flávio Augusto e Caio Carneiro falam hoje em dia é exatamente sobre isso. Não vai embora. Você não vai ter que executar o operacional, mas esteja lá perto, né? Eu participei no ano passado do RGV, eu falo direto aqui nas gravações, lá do Ricardo Nunes, Ricardo Eletro, né? Sim. O Jorge, inclusive, foi mesmo. Né, participou também semana passada, se não me engano, seu marido, né? Tem, acho que... tem uns 15 dias. Voltou alucinado. Imagina. Eu dei várias dicas para ele. Falei, rapaz, faça, que vai ser bom para os seus negócios. E uma coisa que o Ricardo Nunes fala muito é sobre isso. Ele tinha uma empresa que faturava um bi e meio, mas toda semana ele estava em alguma operação, porque ele queria ver como é que estava. Ele queria que as pessoas vissem ele ali no dia a dia, entendessem como é que ele funcionava. Então, tá na operação, não significa que ele estava ali para poder vender. Tinha que a empresa precisava dele para poder vender, de fato, o produto. Mas ele está na operação e entender, de fato, como é que funcionava. E quando ele fosse tomar uma decisão estratégica, ele ia tomar uma decisão estratégica baseada naquilo que ele viu no dia a dia ali. E ele vai entender se funciona ou se não funciona, se aquela logística funciona ou não funciona, né? Então, isso é extremamente importante. Então, saibam, quando ouvir coisas na internet, interpretar. Não vá no pé da letra de tem que sair da operação, eu vou largar a empresa. Tem que estar na operação, eu não vou delegar nada, né? É o meio termo das coisas. E, Mona, a gente poder finalizar aqui, esse papo tá muito bom. Se deixar, nossa, passa tão rápido, né? Se deixar, eu vou fazendo pergunta aqui até acabar o dia. Mas se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesmo, no seu primeiro dia lá no RH, que conselho você daria ou que mensagem você passaria para você mesmo? Conheça de gente, o mais rápido possível. É um jogo de xadrez, sabe, Igor? Quando você começa a conhecer sobre pessoas, você consegue alocar melhor essas pessoas. E essa alocação faz completa diferença no dia a dia. Então, se eu pudesse falar isso para mim ou para qualquer outra pessoa, seria: conheça sobre pessoas.
Desenvolva esse lado aí do comportamento, de ser um cientista de gente, sabe? Para você conseguir fazer essas movimentações, como o exemplo que eu dei, e ter muito mais produtividade. Hoje, às vezes, as pessoas elas estão muito na simplicidade das coisas, sabe? Então, assim, eu quero fazer o mais rápido, o mais simples, porque eu tenho muita coisa para fazer. E ainda mais se tratando dessa geração, eu preciso estar o tempo todo conhecendo de gente para que eu possa conseguir fazer com que eles desempenhem bem, sabe? Então, eu acho que isso pode ter sido assim, a primeira mensagem para mim, e eu posso dizer hoje como um segredo, se eu pudesse contar para alguém aqui, sabe? Como que você conseguiu desenvolver a tua equipe? Como que você conseguiu dar resultado? Muito, muito fruto disso. De entender de pessoas. De entender de pessoas. Muito bom, muito bom. Monalisa, eu queria agradecer, né, por você ter todo meu. quebrado um pouquinho sua agenda, que eu sei que é uma agenda corrida, para poder estar batendo esse papo aqui com a gente, comigo e com quem está nos assistindo. E para finalizar aqui, como é que as pessoas te encontram? Tem algum Instagram seu da empresa? Como é que te encontra para poder tirar mais dúvidas sobre o que a gente conversou aqui? Joia, gente, estou super à disposição. Obrigada mais uma vez pelo convite, viu, Igor? Prazer estar contigo. Hoje estava doente até, assim, tossindo bastante, mas não quis desmarcar esse compromisso com você. Parabéns por esse projeto. Obrigado. Siga aí forte e constante, que é o principal. Onde eu estou, né? Nas redes sociais, @monalisa.abreu. Estou também no LinkedIn, @monalisa.abreu. Também tem a Solver Consultoria. Solver, SOLVERH. Também está nas redes sociais aí. Pode também acessar nosso site, solverconsultoria.com.br. Pronto. Então, quem quiser saber um pouquinho mais de RH, tá aí o arroba dessa maravilhosa. E não deixando de lembrar para vocês, né? Esse podcast aqui é um oferecimento do estúdio Somar, onde a gente está gravando aqui esse espaço maravilhoso, que é um estúdio de gravação. A gente tem esse espaço aqui para quem quiser vir gravar, trazer um pouco de conhecimento, criar seu próprio canal. Vem aqui, o espaço está aberto aqui para vocês. E quiser seguir a gente, é somar.studio lá no Instagram. E o podcast também tem um Instagram, que é o juntosprasomar.pdc. Se você gostou, se fez sentido para você o papo, por favor, ajuda a gente a divulgar um pouco, difundir mais essa ideia, né? Então, curte, comenta, compartilha para pessoas que você acha que o conteúdo aqui vai fazer uma diferença. E, mais uma vez, obrigado e até a próxima.